Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Felipe Cavalcante, eu estou hoje com o Luiz Vilanova aqui. O Luiz vai falar sobre o curso dele de verticalização. Tudo bem, Luiz? Seja muito bem-vindo, irmão. Ô, Felipe, tudo bem? Tudo certo? Bacana, cara. E aí, meu irmão, me fala um pouquinho mais de você aí, de que maneira você acabou despertando seu interesse para verticalização, para o estudo disso, que assim, é tão raro a gente ver isso, né? Exato, exatamente, né? Mas vou te dizer que foi o motivo que eu entrei na arquitetura, inclusive, né? Que me formei arquiteto urbanista foi por causa da verticalização, assim, quando ainda era adolescente, meus avós me levaram a Nova York, fiquei encantado pela cidade, pelas torres, né? Então, desde então, eu quis fazer arquitetura e urbanismo, né? Entrei na faculdade com esse intuito, assim, tanto que eu conto que no meu primeiro dia de aula, quando o professor pergunta, por que tu entrou na faculdade? Eu falei, por causa de arranha-céus, assim, todo mundo abriu um olhão, assim, ué, que não é Cara, comum aqui, você né? deve ser o patinho feio, né, meu irmão? É Que a por aí, verticalização, de por aí. maneira geral, ela é muito mal vista, né? Sim, principalmente aqui, é impressionante, assim, tipo, em lugares que eu já pude visitar, Chicago, Vancouver, outros lugares, tu vê na educação da faculdade, a educação das crianças, lá tinha lojas do Lego, onde quem podia faziam competições, quem montava a maior torre, tinha tudo coisas nesse sentido, assim, que desde pequena a criança já cresce com o intuito do prédio alto, de que vai conviver com um prédio alto, e aqui, nossa, Cara, você nos completamente seus oposto. estudos aí, na sua andança, você conseguiu identificar a razão disso? E eu até queria ir além. Existe razão, motivo para esse estigma todo? Porque a verticalização ela é ruim? Ela pode ser ruim, se não for bem aplicada, ela pode vir a ser ruim, né? A verticalização brasileira muito explica isso, né? Mas no meu curso eu explico uma maneira global, né? Porque a verticalização brasileira é muito específica assim do Brasil, né? Mas um estigma assim mundial se tornou assim a edificação em altura segunda metade do século XX, né? Que é quando foi vulgarizado o estilo internacional de arquitetura, né? Onde começou a aparecer muitos edifícios fachada de vidro, né? Principalmente que nem é o do estilo internacional, aquela fachada de vidro escura, assim, pesada, né? Isso gerou assim, gera um preconceito global, assim, tipo, o arranha-céu é sinônimo de um edifício puramente fachada de vidro, né? Que hoje em dia, agora no século XXI, os pesquisadores do tema tentam quebrar isso, né? Tentam assim, tipo, enxergam um futuro para o arranha-céu, uma quebra desse paradigma, né? Que é um arranha-céu muito mais voltado à cultura do lugar, né? Claro, o meio ambiente, por óbvio, né? É o século do meio ambiente, esse que nós estamos, e também um arranha-céu muito mais ligado à cidade, né? A cidade já construída, já existente, né? Esse arranha-céu está amarrado dentro da cidade. Então, é isso que esses pesquisadores do tema, que são os pesquisadores do CTBUH, que é o Council on Tall Building Urban Habitat, pensam e pesquisam sobre qual é o futuro que pode ser o futuro que pode guiar o arranha-céu no século XXI, né? Cara, e você falou muito rapidamente aí sobre a verticalização brasileira. Explica aí o que é essa verticalização e por que ela é ruim. Por que ela é por que ela é diferente, né? Uh, então, até a década de 60, o Brasil possuía uma verticalização bem semelhante, assim, de arranha-céus, nunca foram tão altos como mundialmente já eram construídos, mas eram bem semelhantes no intuito, assim, tipo, haviam menos recursos, os potenciais construtivos eram muito maiores, né? Eram edifícios ligados a esse contexto de cidade, né? Amarrados com esse contexto de cidade, mas a partir da década de 60, onde começaram a ser implementados os primeiros planos diretores, aqui em Porto Alegre, São Paulo, Brasília, Brasília não, Brasília por causa da cidade de Brasília, né? Eles começaram a ter essas características que possuía o espectro do modernismo moderno, que eram edifícios isolados no lote, sobre pilotis, as quatro fachadas
sendo tratadas exatamente iguais, assim, né, com aberturas para as laterais, né, afastamentos laterais. E isso começou para um arranha-céu ser construído no Brasil, precisou cada vez mais ele estar isolado no lote, né? Precisou cada vez mais de recursos para conseguir subir numa torre, o que gera totalmente uma anticidade, né? Além de uma anticidade, até do ponto de vista visual, ele se caracteriza muito mais por aquela torre lá longe marcada, né? Do que o que vinha sendo construído antigamente, porque nós caminhamos nos nossos centros, vemos edifícios altos por todos ao todo o redor, mas eles não nos agridem, porque eles estão conformados nesse ambiente, né? Nesse tecido. Diferente de tu estar caminhando e aí ter um baita espaço aberto e aquela torre ser um marco, né? Então, isso começa essa rejeição da verticalização brasileira. Assim, o que eu ouço sempre falar é o seguinte, é meio que aquela mensagem do modernismo e uma reação lá assim, das cidades industriais, né, de que ele tem que ficar isolado no lote para ter ventilação, para ter insolação, né, e, ao mesmo tempo, você vê as cidades que a gente mais gosta, que não tem nenhum recuo, nem frontal, nem lateral, né, Paris, Barcelona, Madrid. Né? Então, assim, esse argumento ele é válido de que a verticalização precisa ser fina e alta para poder o ar e o sol entrar nos apartamentos? Que eu vou te dizer? É que depende também muito da planta, de como é a conformação da planta, né? Provavelmente, esses arranha-céus que a gente vê, assim como eu vejo sempre um caso lá de Toronto, lá tem 2 arranha-céus, um do lado, numa rua com uma caixa de 15 metros, tem 2 arranha-céus de mais de 200 metros de altura, e as pessoas convivem bem com isso, né? A questão do sol, sim, a questão do sol, se tiver casos assim, provavelmente nos andares mais baixos não vão entrar, mas isso é decorrência de uma alta demanda de terreno, né? E questão de ventilação é muito mais por disposição da planta, porque possuía, por exemplo, a Argentina é um exemplo que até hoje eles constroem edifícios sem recuos laterais, aqueles edifícios de medianeiras, eles chamam, né? E a disposição das plantas são diferentes, ou tu abre para trás ou para como pátios internos de ventilação, não tem essa abertura lateral. Se olhar até a própria colonização, por exemplo, lá na minha cidade, aqui no interior de Alagoas, todas as casinhas são nenhuma tem recuo nem frontal nem lateral, todas são geminadas e todas abrem para frente e para trás, né? Então, exatamente do jeito que você está falando. Agora, eu também queria voltar para um outro tema, assim, né? Que muita gente fala que o que importa não é a altura do prédio, mas a relação dele com o espaço público, né? Dos andares baixos com o espaço público, com a calçada, com a rua. E eu queria juntar essa primeira pergunta, assim, esse questionamento, se é isso mesmo, junto com um exemplo que a gente está vendo lá em Vancouver, que é a famosa vancouverização, né? Que une os prédios altos, mas também com essa relação positiva ali, integrada com o espaço público. Você pode explicar para a gente melhor isso? Sim, sim, claro. Não, então, exatamente como tu falou, a altura da edificação ou deveria ser consequência pela alta demanda do local, né? Se aquele local demanda por mais gente, é um local muito valioso, então a construção em altura, o início da construção do arranha-céu foi a partir disso, né? Da alto valor da terra, né? Pela alta demanda de pessoas naquele local. Então, como eu disse, a altura deveria ser consequência, né? O que realmente traz vida, e traz vitalidade para uma cidade é como, então, depois que a gente atendeu essa demanda pela altura, né, da edificação, como essa edificação está amarrada, né, na cidade, que é um desses conceitos do arranha-céu do século XXI. Né? Ele vem para se amarrar na cidade. Ele vai deixar de ser a torre isolada. Quando você fala amarrar, eu entendo que não ter recuo frontal, por exemplo, né? Ele está ali integrado e ter fachada ativa, seria isso? Exatamente, exatamente. Ou, como, por exemplo, em Londres, as ruas são muito estreitas, então certos arranha-céus vêm para criar gaps e poder deixar as ruas mais respirando melhor. Mas sempre tem lojas nesses locais, né?
Não precisa ser como no caso de Vancouver. O vancouverismo não é a questão de ter loja na base, só loja na base. O vancouverismo vem e traz a moradia para a base da edificação, né? Na criação de townhouses, né? Então, mas é sempre no intuito isso, de criar essa vitalidade para a rua, não ser uma rua abandonada. Ô, cara, então, a gente está terminando aqui, eu queria que você explicasse para a turma, então, o que é que os alunos vão aprender no seu curso, né? De tudo isso que a gente conversou, né? O que você vai passar para eles aí? Sim, então, no meu curso eu vou explicar essa rejeição mundial que teve o arranha-céu depois do século, na metade do século XX em diante, né? E como esses pesquisadores estão vendo, né, soluções do que será o arranha-céu no século XXI. Ele é muito mais amarrado, contextualizado com a cidade já existente, ele utilizando aspectos culturais do povo, né, do próprio país, para se caracterizar assim, com uma identidade de arranha-céu daquele local, e também o meio ambiente, por óbvio, que é uma das questões mais exploradas hoje em dia nas edificações. Vou trazer todos esses pontos assim e depois termino o curso com uma simulação de como seria o arranha-céu em Porto Alegre, né? Uma cidade avessa a verticalizar. O Bacana. arranha-céu do século XXI, claro, né? Não, perfeito. Obrigado, Luiz. Sucesso aí nessa sua caminhada. Muito bacana de você estar focando aí seu trabalho nisso. Eu acho que é uma discussão que a gente tem que realmente trazer aí para esse mundo do urbanismo e do mercado imobiliário. Sim, obrigado então, Felipe, pela oportunidade. E vamos embora aí para o curso.